Olá novamente, gente. Vamos continuar aqui então com movimento uniforme, né? Lembrando que movimento uniforme, velocidade constante, ou seja, aceleração zero, tá? E a última parte que a gente vai ver de movimento uniforme aqui é justamente essa parte aqui dos gráficos do movimento uniforme, tá? São poucos aqui que a gente vai observar. Aí você fala o seguinte, ué, mas por que a gente vai estudar gráfico aqui agora? O que tem a ver os gráficos aqui? Vocês já sabem o motivo disso, é porque na realidade, né, a equação horária do espaço do movimento uniforme, que eu apresentei para vocês nessa primeira aulinha aqui, é na realidade, né, uma função horária, uma função de primeiro grau, tá? Onde a variável independente é o x, perdão, é o t, que seria o papel do x na função, né? E a variável dependente é o s. Então a independente é o t e a dependente é o s. Tá? Bom, eu vou ler aqui para vocês só para vocês entenderem mais ou menos, né, o que a ideia disso aqui. Né? Uma maneira muito útil e ilustrativa de estudar e escrever movimentos é representá-los graficamente. Isso é verdade, tá? Quando a gente coloca tudo num gráfico, a gente entende melhor como que é o projeto total do movimento. Quando a gente vê uma equação, a gente não entende muito bem como que é o formato, a trajetória, por exemplo, o espaço, a aceleração, o tempo, a gente não sabe nada disso. Né? E no movimento uniforme, interessam os gráficos cartesianos do espaço e da velocidade escalar como funções do tempo. Esses gráficos são também denominados diagramas horários do movimento. São só nomes aqui, tá? Desculpa, gente. Sendo S igual a S0 mais VT, a lei de uma função polinomial de primeiro grau, sua representação gráfica será uma reta de coeficiente linear S0, ou seja, que intercepta o eixo vertical no ponto 0, S0, esse par ordenado aqui, né? E de coeficiente angular V. Assim, se tivermos V maior que zero, a reta será crescente. Se tivermos V menor que zero, a reta será decrescente. Essa explicação aqui ela é muito complicada para quem não lembra muito matemática e para quem não sabe muito bem, né, como que se porta uma função de primeiro grau. Então vamos dar uma esboçada aqui. Então aqui são os gráficos do movimento uniforme, tá? Então vamos lá. Uma coisa em desenhar. 7. Vamos tentar aqui. Bom, que nem... Eita. Ah, não conectei. Vou ver aqui se... Aí. Bom, a primeira coisa aqui é a gente entender que S igual a SO mais VT é entender que isso daqui é uma função, onde aqui seria um S de T, lembra que eu mostrei isso? Igual a SO mais V vezes T, tá? Vou apagar essa de cima então. Pronto. Então, se a gente comparar isso aqui com uma função de primeiro grau, isso seria um f de x igual a um, vamos colocar assim, b mais a vezes x. Eu vou só inverter ali. Geralmente a gente faz ax mais b, né? Mas quem está sem o t aqui, ó, é o SO. Né? Só para ficar o mesmo... Nossa, que t feio aqui. Só para ficar aqui no mesmo formato aqui, o que a gente vai trabalhar, né? Quando a gente analisa aqui uma função de primeiro grau, então o vermelho aqui vai ser uma função, não estou falando ainda da física, tá? Então aqui seria meu y ou meu f de x agora, né? Eu vou colocar f de x para ficar mais fácil agora, né? A gente vai usar essa denominação, não mais y. E aqui a gente vai pôr x. Isso no ensino médio de matemática, tá, gente? Se eu tenho ali uma reta, a gente pode já observar várias coisas aqui. Esse ponto aqui, onde a reta intercepta, é o ponto B. Ou seja, esse carinha aqui. Ó. Se eu pegar aqui, calcular esse ângulo aqui, eu vou ter a tangente desse ângulo, na verdade, aqui, eu vou ter uma quantidade que é chamada de coeficiente angular, que é o A.
Então esse A aqui está totalmente relacionado com o grau de inclinação dessa reta aqui. Ó, tá? Então, mas isso é matemática. Tá? É claro que a gente utiliza a matemática aqui na física, mas a gente está mais preocupado em adaptar para a física essa questão. E geralmente quando a gente adapta a matemática para a física, a matemática fica um pouco mais simples aqui. Tá? Então agora, se eu for para cá, né, se eu fizer o mesmo gráfico agora da minha variável independente, que é o S, ou S de t aqui, né, e meu tempo, eu posso extrair várias informações aqui. No caso de uma função de primeiro grau, essa reta ela continuaria para cá e para cá. Não teria um limite aqui, né? No caso aqui de uma função de primeiro grau, da equação horária de primeiro grau, quando eu vou traçar essa reta aqui, você não pode ter nada desse lado, porque não existe tempo negativo. Tá? Não existe, então, tempo negativo. Não pode ter tempo... Você não volta no tempo para ver o que aconteceu, para pegar um ônibus que você perdeu. Eu já fiz inclusive essa analogia recentemente. Tá? Então, você nunca pode ter informações desse lado aqui, ó, do seu gráfico aqui, tá bom? Então, aonde a reta toca o S aqui, esse carinha já é meu SO. Tá? Já é uma outra informação que você pode recolher se você analisar um gráfico de espaço por tempo. É que esse carinha aqui é o SO. E aqui, gente, a gente vai sempre colocar a variável independente tempo aqui, no eixo das abscissas, tá? Deixa eu tirar esse negócio aqui, parece um 4. Então, a gente vai analisar dois gráficos nesse caso aqui. A gente vai analisar o gráfico de espaço versus tempo, é como a gente escreve geralmente. Depois a gente vai analisar o gráfico de velocidade versus tempos. No movimento uniforme, no movimento uniforme são só esses dois gráficos que existem aqui que a gente vai analisar, tá bom? Muito bem. Então vamos continuar aqui. A gente está analisando então o gráfico de espaço por tempo. Aí eu falei para vocês, o grau de inclinação do ângulo aqui, beleza, mas isso você não precisa contabilizar. Se você quiser, por exemplo, ele te dá um gráfico desse, e te dá algumas informações aqui, por exemplo, ele te fala que aqui é T1 e aqui é um T2. Portanto, vai ter um S1 aqui e um S2 aqui, tá? Isso só vão ser números que o exercício vai mostrar para você. Se você tiver dois pontos aqui, basta você substituir esses dados aqui e aqui na sua função, que você vai conseguir escrever, por exemplo, o V em função do S0 e vice-versa. Depois você pega, joga numa segunda vez essa informação aqui e essa daqui, faz de novo a equação, né? E joga essa informação aqui e aqui, e você vai ter aí outra informação sobre o S0 e o V. Aí você substitui uma na outra, você consegue achar aí o S0 e o V se você não conseguiu observar isso aqui ainda, né? Tá. Do jeito que eu falei aqui, ficou mega ultra complexo, né? Mas a gente vai fazer um exercício, vocês vão ver que é bem simples como a gente acha dados aqui utilizando gráficos, tá bom? É só você pelo menos ter dois pontos. Se você tiver dois pontos em que você saiba exatamente as informações deles, por exemplo, o S2, o T2, o S1, o T1, ou pelo menos somente o SO e mais um ponto aqui, você consegue resolver qualquer exercício relacionado a isso, porque de movimento uniforme. Porque com essas duas informações, você consegue obter a chamada equação horária, que nada mais é que substituir o SO e o V aqui, tá bom? Muita calma aqui, tá, gente? A gente vai fazer com calma isso daqui. Eu só estou aqui explorando com vocês. Deixa eu fechar meu e-mail aqui. Só estou aqui explorando com vocês como que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Tá. Tem mais uma informação muito importante aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu ver aqui. Vamos mostrar aqui. Ó. Primeira coisa, então, ó. Não vou desenhar ali não, vou mostrar aqui mesmo. Se vocês observarem aqui, ó, se vocês observarem aqui, onde corta o eixo S é o espaço inicial, né? Se esse
SO estiver bem no ponto zero, quer dizer que o SO é zero. Se ele estiver para baixo de zero, quer dizer que SO aqui é negativo. Tá? O que quer dizer o SO negativo? Só quer dizer que, né, quer dizer o seguinte, isso aqui eu tenho que mostrar. Se eu tenho uma reta lá da minha trajetória, do movimento uniforme, papapá, né? Aqui. Deixa eu pôr mais bonitinho. Então vamos supor que aqui é 0, 1, 2, 3, vamos supor metros, tá, gente? 4, por aí vai, tá? Só que aí tem um carro que está, né, dirigindo aqui, saiu desse ponto aqui, e ele está vindo nessa direção. O fato de aqui ser zero não impede daqui, né? Daqui ser zero não impede ele de parar. Então ele vai continuar andando aqui, uma hora ele vai chegar, vai passar esse ponto, né? E vai continuar para cá. Ó. Ou seja, como que eu vou medir isso aqui agora se o zero está daqui para frente, né? Eu coloco números negativos, menos 1, menos 2, por aí vai. Então é como se a gente utilizasse a reta dos números inteiros. Tá? Lembra dos números inteiros lá, né? Para a gente, do conjunto dos inteiros, né? Para a gente conseguir aqui contabilizar para onde que os números negativos, quando o corpo passa do zero para trás. Então você pode ter espaços negativos? Pode. Ele pode, inclusive, um corpo pode nascer aqui no menos 1. Ó. Isso aqui são referências que eu marco. É uma pessoa que marcou. Não é números, não é um espaço negativo. São posições em que, coincidentemente, naquele ponto foi marcado, a origem foi marcada num ponto mais à frente do que eu imaginava. Então, ele saiu do ponto menos 1 aqui, tá? Então, isso é natural acontecer. Desculpa, gente. Então, é isso, tá? Primeira informação importante aqui. Segunda informação importante, né? Tá vendo que aqui a reta está crescendo? A gente fala que a reta é crescente. Isso tudo que está tudo escrito aqui, gente. Eu só estou interpretando. Né? Isso aqui é uma reta crescente. Se a reta for crescente, a velocidade ela vai ser positiva, ou seja, movimento progressivo. Se a reta é decrescente, quer dizer que a velocidade é negativa, quer dizer movimento regressivo. Ele está voltando na reta, que nem foi o último exemplo que eu dei ali. Tá bom? Então, se eu colocar aqui, ó, vou voltar aqui em cima. Se eu tiver um gráfico assim, ó, então, vamos supor uma coisa assim, de S por T. Se eu tiver um S crescendo, quer dizer que a velocidade é positiva. Se eu tiver agora uma coisa assim, a velocidade ela é negativa, tá bom? Você já sabe disso. Você pode não saber o valor da velocidade, mas você sabe que ela vai ser negativa. Vamos continuar mais um pouquinho. Agora, eu vou ler a segunda parte aqui. As retas da situação 1, dos quadros 1 e 2, que eu acabei de ver aqui, né, corresponde a S0 maior que zero. Isto é, a posição inicial do móvel está à frente da origem dos espaços. As retas da situação 2 correspondem a S0 igual a zero, isto é, o móvel está exatamente na origem dos espaços. E a situação 3 corresponde a S0 menor que zero, isto é, a posição inicial dos móveis está atrás da origem dos espaços. Na verdade, eu só li o que ele falou tanto aqui no primeiro, quanto aqui no primeiro aqui, né? Quanto aqui no segundo quadro aqui com as retas decrescentes. É isso aqui que eu queria ler, que eu olhei errado. No movimento uniforme, como as velocidades escalares são constantes, suas representações cartesianas são retas paralelas ao eixo t. Elas estarão acima do eixo t se v for maior que zero e abaixo do eixo t se v for menor que zero. Então, mais uma informação importante aqui. Então, agora eu vou fazer um gráfico de velocidade versus tempo. São os dois gráficos que a gente vai estudar aqui. Velocidade por tempo. Então, vamos supor que um corpo lá, né, saiu do espaço inicial com uma velocidade aqui x. Vamos pôr x mesmo, só para não pôr nenhum número, né? Se for movimento uniforme, passou 1 segundo, qual que vai ser a velocidade dele? Vai ser x, porque a velocidade não muda. Passou 2 segundos, a velocidade vai ser x. Passou, né, 1 ano lá na frente. A velocidade dele vai ser
x. Ou seja, se eu fizer uma reta que demonstra isso aqui, né? Essa vai ser a reta. Tá? É uma reta constante. O valor de x ele é o valor da velocidade. Aqui eu estou falando que a velocidade vale um valor x metros por segundo. Aqui, né? Eu não sei quanto que é esse x aqui, então estou chutando um valor qualquer. Mas vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo aqui. Ok? E tem mais uma informação. Se essa reta aqui, ó, se a reta estiver acima do eixo dos t's, então a velocidade ela vai ser positiva. Se a minha reta tiver aqui é o t e a minha reta está para baixo aqui agora. Então, aqui tem um valor de x aqui. Se for esse caso aqui, então o v vai ser negativo. Tá? Se for, obviamente no movimento uniforme. Que é isso que ele está falando aqui. Ó. Se o v estiver para cima da reta dos t's, a velocidade é positiva. Se o v estiver para baixo da reta dos t aqui, a velocidade é negativa. Tá? E existe uma propriedade muito interessante que eu vou falar agora para vocês aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Tá. Essa propriedade eu vou explicar aqui para vocês. Ó. Também é importantíssimo. Vou fazer outro desenho. Então vou fazer, vamos supor que aqui que eu tenho velocidade por tempo. Então, se é movimento uniforme, vai ser uma reta também. Ah, e se a reta estiver em cima do eixo T aqui, gente, a velocidade é zero, não tem movimento, tá? É só uma curiosidade. Mas aqui, vamos lá. De novo, também não pode ter gráfico para trás, porque não existe T negativo, tá? Essa reta ficou muito feia. Dá bom aqui, ó. Vamos supor. Vamos supor que eu tenho um movimento aqui que sai do T igual a zero aqui, né? Zero. E vai até aqui um certo T1. Bom? Ou seja, ele percorre aqui um certo ΔT. E aqui é a velocidade dele, eu vou chamar de V mesmo, só para não ficar pondo X, eu vou usar V, tá? Esse V vale um valor aí, 2, 3, 4,5, 5, né, 200, 1000, não sei, metros por segundo, quilômetros por hora, depende da unidade de medida que eu escolhi para o meu V aqui, tá? Pois bem, se eu quiser, olha só, presta atenção aqui. Lembra que a gente mostrou lá no passado que se eu pegar a fórmula da velocidade, não é ΔS sobre ΔT? Né? Sem considerar, aqui no movimento uniforme, tá? Sem considerar a velocidade, então eu posso substituir a velocidade média, eu posso tirar isso daqui e posso deixar desse jeito, tá? Se eu passar esse ΔT multiplicando, vai ficar o seguinte, que ΔS é igual a V vezes ΔT. Concorda comigo? Eu só passei multiplicando ali o... Deixa eu fechar aqui o ΔT. Tá? Agora, presta atenção. Essa figura geométrica que surgiu aqui, ó, que figura geométrica é essa? Respondeu certo quem falou um retângulo. No caso de um retângulo, gente, como que a gente calcula a área de um retângulo? Você fala, a área, professor? Sim, calma que vai existir um... Vou chegar lá, tá? Bom, a gente pega o lado e multiplica a altura e multiplica pelo comprimento. Então, a área disso aqui vai ser A vezes B. Tá bom? Isso é a área de um retângulo. O que acontece? Se eu usar os dados aqui, ó, esse lado aqui mede quanto? Mede V. Então, é de 0 até V, então mede V. E esse lado aqui mede ΔT. Né? Eu não sei quanto que vale, é um número que eu simbolizo por ΔT. Se eu substituir esses dados aqui, vai ficar como? Bom, vai ficar área igual a altura V multiplicado por ΔT. Agora, ó, o que é isso aqui? É exatamente o ΔS. Então a gente pode falar o seguinte,
Tá? E aí vem a explosão de cabeça aqui, né? Se eu tiver um gráfico desse, e eu multiplico, e eu achar essa área aqui, ó, o valor dessa área vai ser igual numericamente ao valor de ΔS. O que quer dizer esse numericamente aqui? O que quer dizer esse símbolo igual com N em cima, né? Quer dizer o seguinte, o número que der aqui, eu posso colocar aqui, só que aí com unidade de medidas de metro. Porque área, gente, seria a unidade de medida de área, né? Que é metros quadrados e tal. Quando eu coloco esse N aqui, ó, eu esqueço a unidade de medida, eu só observo a matemática crua ali, sem pensar em unidade de medida. Então, a área desse retângulo aqui é exatamente igual ao ΔS. Então, essa é a informação importantíssima que vocês vão ter que gravar aí, que é o que os exercícios, né, promovem. Deixa eu só mostrar mais um pouquinho, né, aqui, que é o que o exercício a apostila está falando. Ó. Se você calcular essa área embaixo da curva aqui, você vai obter exatamente o ΔS, ou seja, o espaço que ele percorreu, o deslocamento escalar dele, né, vamos falar assim. Se a gente estiver calculando agora a área aqui, né, eu sempre faço errado. Se eu estiver calculando a área aqui agora, aqui e aqui, concorda que o V meu vai ser negativo? Então vai ser uma área negativa, embora não exista área negativa, mas a gente vai ser um número, a área aqui vai ser negativa. Então isso quer dizer o quê? Que o ΔS é negativo. O que quer dizer um ΔS negativo? Quer dizer que ele está voltando na reta dos espaços que eu mostrei para vocês aqui. Ó. Em algum lugar eu mostrei isso. Aqui foi exercício passado. Aqui. Quer dizer que ele está voltando. É isso que quer dizer. Ele tá vindo daqui e indo para lá. Ó. Então, só um exemplo aqui. Vamos supor que ele saiu do ponto 4 e chegou aqui no ponto menos 2. Ou melhor, vamos pôr aqui assim. Vamos supor que ele saiu do ponto 1 e chegou no menos 2. Qual que vai ser o ΔS dele aqui? Ó? Então, esse carinha aqui é meu espaço inicial e esse carinha aqui vai ser meu espaço final. Então, meu ΔS vai ser espaço final menos espaço inicial, que é menos 2 menos 1. Esse menos aqui, né, é da fórmula. Então, vai ficar menos 3 metros. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que ele voltou menos 3 metros na reta aqui. Ó. Ele saiu desse ponto e chegou até esse ponto aqui. Tá? Então, existe ΔS negativo. Não pode existir distância negativa. Distância nunca pode ser negativa, aquela distância que eu falei para vocês lá, tá? Porque distância é o quanto eu caminhei independente da direção e sentido. Eu só estou lá contando quantos passos, quantos quilômetros eu estou andando. Não importa para onde. O ΔS só me importa o quê? Só me importa o ponto de onde eu saí para o ponto onde eu vou. Eu só enxergo o ponto inicial e o ponto final, não enxergo mais nada. Tá? E com isso a gente acaba essa teoria aqui de gráficos do movimento uniforme, tá bom? Vamos ver aqui, eu vou emendar já, na verdade eu vou parar, porque os exercícios aqui são bastantes. São bastante? Tem uns 5 aqui. Senão fica um vídeo de 40 minutos, que nem o último que eu gravei de velocidade relativa aí. Então eu vou parar aqui, o próximo vídeo é o último de movimento uniforme, e a gente encerra essa parte aqui, tá bom? Até daqui a pouco.